Olá pessoal, nós hoje vamos aprender como fazer uma DRE, demonstração de resultado do exercício. Essa função do sistema vai servir para que as empresas possam criar o seu plano de contas e inclusive confrontar o seu plano de contas com as suas receitas, com o seu lucro, com as suas vendas. Então, vamos até lá. Aqui é a tela de cadastro de DRE, então começaremos criando a árvore de despesas. Então, nós inicialmente clicamos em incluir. Então, eu vou dar um nome para a minha DRE. DRE janeiro, por exemplo. Já que eu estou fazendo minha DRE de janeiro de 2017, eu vou informar esse período aqui. Porque esse período vai servir para que o sistema vá buscar as informações onde eu estou dizendo que é para ir. Em seguida, a DRE está criada. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em itens da DRE e criar as contas de DRE. O que são contas de DRE? É justamente a árvore de agrupamento de despesas ou receitas da forma como vocês queiram que ela seja construída. Então a gente clica aqui em incluir. Então eu vou dar aqui uma conta de DRE chamada 1 e vou chamar ela de despesas fixas. A gente tem aqui ainda um campo chamado operação, onde é uma operação de somar, subtrair e resultado. Nós sempre colocamos como conta pai, no caso essa conta aqui, que é uma conta de ponta de árvore, despesas fixas, não há necessidade de colocar sinal de operação algum. Por quê? Vou dar um exemplo já. Vou salvar essa conta e em seguida vou criar aqui uma conta 1.1 e vou chamar essa conta de energia. Essa conta de energia, sim, eu vou dizer que ela é uma operação de subtração, porque ela é uma despesa. Em seguida, já vou incluir uma nova conta 1.2 chamada aluguel. Também vou colocar o meu sinalzinho aqui de subtração. Vou colocar aqui uma terceira conta, chamada água. E para finalizar aqui, uma quarta conta, 4, chamada folha de pagamento. Então, por que eu não preciso colocar o meu sinal de resultado? Vocês viram que eu cadastrei minhas 4 continhas. Porque o próprio sistema se encarrega de agrupar essas contas aqui fora. Pela conta 1 ser o que nós chamamos de conta pai, todas as contas filhas automaticamente são somadas dentro da conta pai. Então aqui você pode, obedecendo obviamente os sinais que você informou. Então se aqui eu tivesse energia 1.000, aluguel 1.000, água 1.000, folha de pagamento 1.000, eu teria um valor negativo aqui de menos 4.000, tudo somado automaticamente nas minhas despesas fixas. E essa arvorezinha pode ir crescendo na medida da necessidade da empresa. Não há limite para o número de contas que podem ser criadas. Então, o que a gente tem que fazer agora para o sistema trazer essas informações? Tem esse botãozinho aqui, calcular. Vou clicar para vocês verem. O sistema fez o cálculo, mas não trouxe nada. Por que não trouxe nada? Porque nós ainda não dissemos ao sistema de onde ele tem que buscar cada uma dessas informações. Vou fazer um exemplo com vocês. Vou pegar essa minha conta aqui, aluguel, que eu acabei de criar, e vou dar um duplo clique no aluguel. Ele abre novamente a tela de configuração de contas, na tela filtrada já com a conta aluguel. Então, dentro da conta aluguel, eu tenho novamente o botãozinho de itens, e dentro, quando eu clico no botão de itens, eu tenho a opção de parametrização. Aqui eu vou clicar, e aqui eu vou ter todas as informações de onde eu quero que venha as informações do meu aluguel para a minha DRE. Então, vou fazer uma para vocês verem. Vou incluir uma parametrização. Então, o sistema me pergunta, de que tabela do sistema vem a minha despesa aluguel? Então, quando eu clico aqui, eu tenho pedidos de compra, pedidos de venda. Se vocês perceberem, vocês vão ver que tem praticamente todas as telas do sistema aqui dentro. Certo? Onde é lançado o nosso aluguel? Nosso aluguel é lançado no nosso contas a pagar. Então, eu seleciono que eu quero contas a pagar.
Mas dentro do contas a pagar nós temos diversos outros campos. Então, qual campo do contas a pagar eu vou querer trazer para cá? Tem o valor bruto, valor líquido, desconto e tal. Então, eu vou filtrar pelo meu valor bruto, que é o valor bruto do aluguel. Mas eu posso pagar meu aluguel com juro e multa se eu chegar a atrasar. Então, se você costuma fazer isso, pegue pelo valor líquido. Que se o seu aluguel, por exemplo, é 1.000 e você pagou ele com atraso, 1.100, você usa o valor líquido e ele vai levar o valor líquido para a sua DRE com o atraso que você colocou. Vou deixar como valor bruto para título de exemplo. E qual data? Isso aqui é o seguinte. Se você disser que quer filtrar pela data de vencimento, o sistema vai levar para a sua DRE o seu aluguel na data do vencimento dele, independente de você pagar ou não. Programação. Existe um campo no contas a pagar chamado data programada. Se você filtrar aqui por data programada, ele vai usar essa data. Data do pagamento, obviamente, data de pagamento, que o pagamento foi efetivamente realizado. Ou seja, se o seu aluguel vence em janeiro e você pagou ele em fevereiro, com atraso, e você quer que esse aluguel figure na sua DRE de fevereiro, que foi aqui efetivamente você realizou o pagamento, você vai usar esse pagamento aqui, mas aquele filtro lá da frente, da DRE, que eu botei de 1 a 31 de janeiro, vai fazer com que essa despesa não apareça no mês de janeiro, e sim no mês de fevereiro, que é quando ele efetivamente foi pago. E a data do documento é a data do lançamento, é a competência, é quando ele foi digitado. Então, vamos deixar aqui por pagamento, que é a maneira mais comum de se filtrar isso. E aqui eu tenho diversos outros filtros que eu posso utilizar para fazer o filtro do meu aluguel. Por exemplo, pessoa. Eu posso, por exemplo, filtrar pela minha imobiliária. Então, eu tenho um fornecedor chamado imobiliária, que todas as minhas contas de aluguel partem desse fornecedor imobiliário. Então, isso já seria informação suficiente, caso eu pague apenas um aluguel, para fazer o meu filtro. Vamos fazer uma experiência. Fechei, ele mostra aqui a configuração que você fez, e vou mandar calcular novamente. Então, ele trouxe R$500, porque dentro deste período aqui, existe uma conta a pagar de R$500 vinculada ao meu fornecedor imobiliário. E ela foi paga dentro deste mês. Como é que nós fazemos para ver isso? Eu tanto posso fechar a DRE e ir lá em contas a pagar, onde vocês sabem onde é, como eu posso também ir via atalho, Alt C. Eu clico em cima da conta, que é onde eu estou agora, e aperto Alt C. Voltando aqui, você clica o Alt C, ele traz para a nossa tela exatamente o filtro que está lá na DRE, do 1 de 2017 a 31 de 2017, e o filtro de fornecedor, que foi o que eu configurei na minha conta de DRE. E aqui está a despesa, R$500, no vencimento 12 do 1, e foi paga no dia 12 do 1 em conta corrente referente a aluguel de imóvel. Só que vocês percebam que eu também classifiquei essa despesa. Vamos clicar duas vezes aqui. Então, dentro do meu contas a pagar, eu fiz um filtro de despesas fixas dentro dessa minha conta corrente, dentro dessa minha despesa, e fiz uma classificação de lançamento chamada aluguel. Eu poderia usar isso lá na minha DRE para fazer esse filtro no lugar do fornecedor imobiliário, ou ainda poderia usar todos ao mesmo tempo, mas eu usei apenas o fornecedor imobiliário, porque se eu tiver apenas uma despesa de aluguel, não precisaria fazer essa classificação. Mas ela é importante para lançamentos de organização de relatório e tudo mais. A gente vê isso em outro vídeo. Então, voltando aqui para a nossa DRE, nós poderíamos ainda fazer uma configuração de energia. Eu poderia, da mesma forma, vir aqui, venho na parametrização de energia, incluo uma parametrização, digo que a energia vem do contas a pagar, valor bruto, data do pagamento da mesma forma, e que vem do meu fornecedor Coelce, que é a companhia de energia aqui do Ceará. Então, salvei mais uma vez. E eu posso também, a título de exemplo, vir aqui e dizer que eu quero que
do meu centro de custo e despesas fixas e do lançamento, classificação de lançamento, energia. Então, os campinhos que eu posso filtrar. Salvei e vou mandar calcular. Provavelmente não há nenhuma despesa nesse período de energia. Vamos fazer uma despesa de energia a título de exemplo também. Contas a pagar, lançamentos. Incluir uma nova despesa do fornecedor Coelce. Vou informar que a data da criação desse documento foi janeiro, para que ele possa figurar na DRE. Do contrário, ela não vai aparecer. Vou informar aqui um valor de R$300 e que ele está pago, já que eu botei o filtro por data de pagamento. Posso ainda informar aqui o meu centro de custo e a minha classificação de lançamento. Posso colocar uma observação qualquer. E como eu realizei o pagamento. Boleto. Salvei. Vamos voltar à nossa DRE. Que é a DRE que nós criamos, ó, janeiro de 2017. E agora eu vou mandar calcular. O que aconteceu? Entrou a despesa de energia. E vocês verifiquem que os R$500 do aluguel com os R$300 da energia foram totalizados de forma negativa aqui no nosso despesas fixas, que é uma conta PAI. Vocês ainda podem, a título de exemplo, dentro das configurações, colocar cor da DRE, mudar o estilo de letra e um monte de outras coisas. Eu vou deixar isso para outro vídeo, para a gente não deixar esse vídeo tão longo. Mas se vocês vierem aqui em procurar, nós vamos aqui, eu tenho minha DRE 1, que é uma DRE já colorida, para vocês verem como ela fica. Então eu tenho aqui verde as minhas receitas, vermelho as minhas despesas, e eu coloco uma cor neutra para fazer a conta de resultado. Por que eu precisei fazer uma conta de resultado? Porque nesta DRE eu tenho dois tipos de conta. Tenho uma DRE de despesas e uma DRE de receitas. Então verifiquem que eu tenho duas contas PAI, a 1 e a 2. Então a 1 está com o somatório de tudo que foi lucro e a 2 está com o somatório de tudo que foi despesas. E a conta 99, que é a conta de resultado, eu criei uma conta de resultado. Como é que eu configuro uma conta de resultado? Eu entro dentro dela, informo conta 99, resultado, crio uma conta como qualquer outra, digo que é uma conta de resultado e crio uma expressão. Ou seja, eu estou informando aqui para o sistema que eu quero que a minha conta de resultado, que a minha conta de resultado seja o 1 mais o 2. O 1 é uma conta positiva, o 2 é uma conta negativa. Um mais o outro vai dar o resultado que a gente espera. Então, esse é como a gente faz uma criação de uma DRE. Uma outra informação importante é que uma vez que você tenha a sua DRE criada, você pode criar relatórios a partir desta DRE. Por exemplo, esta é a minha DRE número 1. Você pode comparar uma DRE com outra. Esta é uma DRE do mês de janeiro de 2017. Eu poderia fazer um comparativo entre a DRE de julho, de agosto, de setembro. Então você tem como comparar se as suas despesas vêm subindo ou vêm caindo. E no caso, as vendas e o lucro também. E você ainda pode clonar uma DRE. Então, por exemplo, você teve todo o trabalho de fazer uma DRE e você quer clonar para que essa DRE sirva para o próximo mês. Você clona, eu digo que essa DRE agora vai se chamar DRE fevereiro de 2017. Pronto. Eu já tenho uma nova DRE criada, fevereiro de 2017, com as mesmas características da DRE de janeiro. Então, o que eu faço? Mudo apenas o período e mando calcular. Então, agora eu já tenho uma DRE com as informações que vieram do mês de fevereiro. Ou seja, eu tenho apenas vendas. Não tive ainda nenhuma despesa lançada no mês de fevereiro. Que bom. Quem dera que o Brasil fosse assim. Mas não é. Temos que gerir os nossos negócios para fazer a coisa andar.
Um abraço, pessoal, espero que tenha ficado claro a questão da DRE. Depois eu faço um outro vídeo mostrando para vocês como funciona o lançamento de todas essas despesas de venda, de markup e de composição de lucro, para vocês saberem como chegar nesse resultado.